Fala família Comunica, sejam bem-vindos a mais um episódio do Comunicast. Hoje estamos aqui com o André Cato novamente no nosso canal e vamos trocar uma ideia sobre algumas coisas que a gente não conseguiu falar lá no primeiro episódio que fizemos com ele, certo? Bora. Irmão, seja bem-vindo, se apresente brevemente novamente para quem ainda não te conhece. Bom, meu nome é André, hoje sou líder de comunicação da Igreja El Shaddai, marido da Gabi, pai do Davi e do Beni e um discípulo, líder também aqui na Igreja El Shaddai. Bênção estar aqui com vocês de novo. Amém, amém. Para quem não me conhece, eu sou o Nael, tá? Bom, irmão, queria falar primeiramente com você sobre tecnologia. Legal. Hoje a gente vê muitas coisas nessa área, existem muitas automações, muitas IAs por aí. Você acha que isso, para mídia, para comunicação, de fato ajuda ou tem mais atrapalhado, mano? Acho que tem um termo que eu escutei, uma frase, na verdade, que eu escutei, que eu acho que ela é muito verdade. A tecnologia, ela foi criada para aproximar pessoas. Sim. Mas quando a gente usa ela de uma forma excessiva, na verdade, ela acaba afastando as pessoas. Eu vou usar aí o WhatsApp como exemplo, né? Uhum. Hoje, a gente tem uma geração, e aí eu incluo a minha geração nesse sentido, que a gente hoje tem mais facilidade para falar através do WhatsApp do que falar pessoalmente sim. com alguém. Então, mais uma vez, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela aproxima as pessoas que estão muito distantes, ela acaba afastando as pessoas que estão muito próximas, né? E aí a gente tem um afastamento das pessoas que estão na mesma casa, porque ao invés de chamar, manda mensagem no WhatsApp. Eu acho que ajuda muito, né? Pode trazer muitas vantagens, pode acelerar muito o nosso trabalho, pode trazer ideias para a gente. Isso é muito positivo. Mas em todo e qualquer contexto da nossa vida, a gente vai precisar usar a inteligência ou a tecnologia de uma forma que tenha uma mediação. É isso que eu estou falando, né? A gente vai precisar usar ela de forma inteligente. Porque se a gente não usar ela de forma inteligente, ela não vai servir para nada. A gente não vai conseguir entender qual o melhor conteúdo para usar ali das ideias que ela deu pra gente. A gente só vai simplesmente sair escrevendo ali, ela vai dar uma pregação pra gente. Isso não é o que a gente quer fazer, né? Mais uma vez, né? O problema não é a ferramenta. Sim. O problema é como a gente usa essa ferramenta. E, mano, isso que você falou do WhatsApp é muito verdade, velho. Falo por mim, assim. De certa forma, o conversar somente por mensagem fez com que a gente esquecesse como que socializa com as pessoas. Às vezes eu, desenrolo ali no WhatsApp, falando várias e várias coisas. Eu tenho muito essa dificuldade. Mas aí chega pessoalmente, você dá aquela travada. Trava. Eu tenho até hoje um pouco dessa dificuldade. Hoje, um pouco menos, né? Graças a Deus, hoje eu consigo falar um pouquinho mais, trazer, mas ainda volta de vez em quando o André tímido, o André que não consegue se colocar às vezes tão bem. Mas é isso, eu acho que se a gente não falar com pessoas, a gente nunca vai aprender a falar com pessoas, Sim. né? Se a gente só ficar aqui no celular, a gente, né, não vai adquirir essa habilidade. E essa habilidade é tão importante quanto o celular no contexto da igreja, no contexto da comunidade, no contexto de Cristo, porque se você não falar com pessoas, você não vai saber o que elas estão sentindo. Sim. De verdade, né? É muito difícil você falar com alguém no WhatsApp ou falar com alguém por mensagem de texto e saber exatamente como ela está se sentindo. Não é se ela fala com caps lock, com caixa alta ou se ela fala com caixa baixa. Sim. Você sabe que ela está com raiva ou se ela está legal com você. Não, né? Quando você fala olhando no olho, quando você fala vendo realmente o tom daquela pessoa, né, conversando com você, você sabe se ela tá triste, se ela tá alegre. Sim. Você sabe no jeito que ela tá falando, se tem alguma coisa por trás daquilo que ela tá falando também, se ela tá com receio, se não. Então essas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas por nós. E infelizmente, de certa forma, a gente perdeu um pouco dessa comunhão, né, das pessoas por conta da tecnologia em si, né? Às vezes a gente deixa de compartilhar momentos na mesa para ficar ali mexendo no celular, ou cada um tá num cômodo ali assistindo uma televisão, o outro vendo um vídeo no YouTube, não só no WhatsApp, né, em várias outras redes sociais. Então, de fato, a gente perdeu um pouco dessa comunhão que antigamente precisávamos ter de qualquer forma. Exatamente. Eu não sei também se você concorda comigo. Até na equipe.
Às vezes o cara trata alguma coisa pelo celular, chega aqui na igreja e nem fala com a pessoa. É verdade. E aí não tem unidade que resista a isso, É né? verdade. Inclusive, não ter unidade que resista a isso, o que que você acha, irmão, que não pode ser substituído de forma alguma pela tecnologia? A relação. A relação, ela sempre vai precisar existir. A gente vai usar a ferramenta a nosso favor. Lógico, ela vai encurtar espaços, mas a gente nunca vai poder deixar essa relação ser esquecida. E outra coisa, a gente sempre vai precisar e vai continuar tendo que aprender coisas. Eu acho que isso a gente não pode deixar para trás. Mais uma vez, não é a tecnologia que a gente usa, é como a gente usa a tecnologia. Se ela vai ajudar a gente a aprender, legal. Agora, se ela vai fazer por nós, não pode substituir. Porque às vezes a gente, infelizmente, se acomoda mesmo com a tecnologia, né? Sim. Eu lembro que antes, por exemplo, eu ia postar alguma coisa no Instagram, que hoje em dia é a realidade de muitas pessoas, postar algo no Instagram. Sim. Eu montava minhas legendas tranquilamente. Tinha uma certa dificuldade ali para montar um texto legal, beleza, escrever, tá. pensar. Hoje em dia, A mano, preguiça, né, de escrever a legenda. preguiça sinistra. Você vai lá, coloca chat, preciso de uma legenda para tal tema. Aí ele vai lá, te entrega, você só vai Nossa, arrumar. dá 3 opções ainda. Então isso acaba deixando, de certa forma, também a gente um pouco mais burro. Eu sinto essa sensação. Às vezes eu me pego fazendo uma legenda, alguma coisa usando a inteligência artificial, e eu, caramba, mano, eu perdi a habilidade de escrever, não posso perder isso, né? Tanto nas relações quanto propriamente criar alguma coisa. A gente acaba perdendo, infelizmente, com a A tecnologia. gente fica engessado, né? A gente fica dependente. Dependente, é Isso aí mata a gente. muito dependente. Irmão, agora um tema um pouquinho diferente. Qual tendência que hoje existe nas mídias das igrejas, que hoje está acontecendo nas igrejas, que você acha que antes não tinha, mas agora veio e veio para ficar, assim? Sei lá, um telão, uma câmera de última geração, um microfone e tal. O que que veio para ficar? Que você acha que é muito bom? Eu acho que assim, depois da pandemia, né, a gente, graças a Deus, acordou, entendeu um pouquinho disso. A comunicação ganhou um espaço legal dentro das igrejas, né? Ganhou importância dentro das igrejas. Eu acho que esse movimento foi muito bom já para nós, mas a gente entendeu, e graças a algumas igrejas que já se colocaram como pioneiros nesse sentido, que o nosso conteúdo também precisa ter qualidade. Eu acho que não só uma tendência em si, mas eu acho que cada vez mais os conteúdos cristãos, crentes, e aí em todos os aspectos da igreja, a gente entendeu que a gente também precisa fazer bons conteúdos, fazer boas coisas, fazer vídeos com qualidade, não só mais um vídeo com celular, mais um vídeo com uma câmera, algo que tenha uma edição mais legal, algo que tenha um ritmo diferente, um roteiro, que antes era o resumo do culto. Sim. Ah, vamos filmar ali algumas coisas que acontecem na igreja só para mostrar que a igreja é legal. Não, eu acho que a gente está indo muito mais profundo agora nesse sentido, né? A gente está se aperfeiçoando mais nisso. Eu acho que essa tendência é a mais importante e é a que tem que ficar. Da gente entender que a gente pode fazer coisas boas, a gente tem pessoas que são muito boas para fazer isso e que isso sim vai alcançar e vai abençoar muita gente lá fora. Sim. Eu acho que isso é importante. Eu acho que, cara, hoje em dia as igrejas não perdem nada, assim, de qualidade pra galera do mundo, né? Não, tem igrejas hoje que são para nós Referências. referência. Isso é muito legal, né? As igrejas elas estão treinando e se aperfeiçoando tanto que eu acho que as pessoas lá fora passaram a ver também a gente, né? Tipo, pô, legal que essa galera aí tá fazendo isso aqui, ó. Vamos usar isso aqui também. Vamos fazer assim, vamos fazer Você assado. vê eventos aí acontecendo de muita qualidade, né? Por exemplo, Vira Brasil, que tem todo ano. Fera. Cara, muita qualidade de, envolvida. de design, De tudo. de conteúdo visual, né? Aí falando de tudo, né? Eu acho que isso é uma tendência que tem que ficar. A gente tem que entender que crente faz coisa boa e vai continuar fazendo coisa melhor ainda. Amém, amém. Tá ligado? E, mano, você acha que, até nesse lance de coisas boas, a gente muitas vezes valoriza coisas que não deveriam? É assim. Você percebe algo que as igrejas, no geral, estão valorizando demais e talvez não deveria? Cara,
Isso é um papo mais profundo, né? Sim. É um papo bem profundo, mas eu acho que assim, como a gente está falando da questão da qualidade, às vezes eu acho que é uma via de mão dupla, não é talvez esse termo, mas é uma espada que tem dois lados, né? Que corta para os dois lados, um que é bom e o outro que é ruim. Ao mesmo tempo que é bom, a gente vai se aperfeiçoar em fazer, em levar coisas boas lá para fora. Pelo outro ponto, eu acho que às vezes isso pode ser ruim, a gente se concentrar tanto em fazer coisas que são tecnicamente boas e esquecer que Deus tem algo espiritual para fazer dentro desse aspecto de comunicação também. Então, é um equilíbrio, né? Eu não posso só fazer coisas tecnicamente boas, mas eu também preciso lembrar que espiritualmente é o que rege essas coisas Sim. boas, né? É o que o Espírito Santo quer falar, o que Deus tem como propósito para a minha igreja, o que Deus tem como propósito para mim, para o Ministério de Comunicação. Então, essas coisas elas precisam vir antes da técnica. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que uma coisa que as igrejas, no geral, né, tá valorizando demais assim nos dias atuais Né? são, por exemplo, visualizações, né, mano? Números. Porque às Números, vezes a né? gente não dá pra ser hipócrita também. Aham. A gente posta alguma coisa desejando que aquilo viralize, tenha Viralize, bons números, um engajamento é legal, isso. mas às vezes a gente se prende nisso e aí a gente fez algo bom. Mas por não ter tido números bons, a gente considera que aquilo não foi tão bom assim. Eu acho que isso é legal de pensar porque vamos imaginar assim uma sala de aula. Eu acho que eu gosto muito dessa comparação assim. Às vezes uma sala de aula tem quantas pessoas? 30 pessoas, 40 Por pessoas? aí. Às vezes a gente olha nas mídias sociais e fala assim: "Poxa, meu vídeo tem 30 visualizações. Não foi tão bom assim". E cara, 30 pessoas é 30 muita coisa. pessoas é muita gente. É. É tipo assim, muita gente. é, Tem que ser muita gente para qualquer um. Eu acho que é isso que a gente está falando, né? Tanto para a igreja grande quanto para a igreja pequena. Porque se você impactar 30 pessoas com alguma coisa muito boa, com alguma coisa com muito propósito, se 30 pessoas se converterem com aquilo que você está fazendo, Pô, demais, mano. isso é importante, né? A gente não pode esquecer que Deus fala que uma vida vale mais que o mundo todo. Então, para nós, a gente precisa ser conduzido por isso, não só pelo número. Eu acho que a gente tem uma ferramenta hoje que pode alcançar muitas pessoas, mas como estamos alcançando essas pessoas com propósito, com de fato efetividade, com coisas que vão fazer diferença, aí é que mora o negócio. Porque às vezes a gente tá focado em alcançar essas pessoas para nos entregarem números É bons. isso, Mas será que a gente tá dedicado a cuidar dessas pessoas caso elas venham? Tipo assim, exatamente. mano, quero que o vídeo da nossa É equipe isso. dê 1 milhão de visualizações. É um número alto, lógico. Mas se essas 1 milhão de pessoas vierem, você vai cuidar dessas É pessoas? isso. Esse é Você o quer ponto. cuidar dessas pessoas, esse 1 milhão de problemas para você talvez cuidar, gerenciar, ajudar a transformar a vida dessas pessoas? Ou é somente número? Exatamente. Eu acho que assim, a gente está hoje não só numa época, numa temporada que a gente está vivendo de tecnologias que estão chegando, e a gente fala de mídias sociais, mas em contrapartida a gente está falando, às vezes, de uma gestão mais, trabalhada da igreja. Por exemplo, agora a gente tem um sistema na igreja, né? Que a gente vê os números das pessoas que estão chegando. Aí a gente fala assim, poxa, mas a gente está. As pessoas estão virando números. Não, é exatamente o contrário. Por que que a gente usa isso? Com propósito. Se a gente conseguir observar as pessoas, entender o que elas. Onde elas estão inseridas na igreja, a gente vai ter mais tempo para cuidar do que importa, que é orar pelas pessoas, estar mais na casa delas, entender onde elas moram, talvez aonde a igreja possa ir, que a gente não está alcançando ainda. Uhum. Então, é o que a gente estava falando antes. Se a gente usar essas coisas a favor do reino de Deus, com um propósito, muito bem utilizado. Agora, se a gente utilizar isso só para o nosso ego, só para ver as visualizações, só para ver as pessoas chegando, aí é sem propósito nenhum, então não E vai dar em é o nada. que você falou, né? Às vezes a gente precisa entender de fato que aquilo que a gente está fazendo, seja uma foto, seja um vídeo, seja um design, é para o reino de Deus.
Pode ser que a gente alcance muitas pessoas, mas essas pessoas não venham especificamente para a Pra igreja El cá, Shaddai, é, mas elas sejam pra cá. alcançadas por Jesus e através daquilo encontrem uma igreja, Do e lado seja de cuidado. casa, exatamente. Então, é isso, cara. Se a gente entender qual é o propósito, a gente pode usar qualquer tecnologia, a gente pode usar qualquer coisa, mas precisa estar alinhada com o propósito. Então, resumindo, a tecnologia não pode substituir o propósito, Propósito. que É é isso. o ID. O propósito é ir de fazer discípulos e Jesus em primeiro lugar. Amém, amém, glória a Deus. Irmão, agora falando um pouquinho sobre liderança de mídia, de comunicação, de Bora. igreja. Cara, o que que você acha que destrói uma equipe de mídia? O que que pode destruir? Seja ela grande, seja ela pequena, o que que pode destruir uma equipe? Qualquer equipe, falta de propósito, a gente já falou muito sobre isso, mas ao mesmo tempo, divisão e facção. Um reino dividido não existe, não subsiste, né? A gente já aprendeu isso. E é aquilo, tipo assim, como a equipe não tem propósito, cada um faz da forma que quer. Aí começa a gerar formas de fazer. O fulano faz assim, o fulano faz assado, o fulano faz certo, o fulano faz errado. Aí começam a criar Aquele burburinho. o burburinho, as coisas que vão acontecendo no meio ali da equipe. Isso é uma coisa que destrói uma equipe, né, de comunicação. Então a gente precisa acabar com essa coisa na raiz, né? Propósito, protege as pessoas e direciona todo mundo. E aí vai acontecer, um gosta de fulano, um gosta de ciclano. O que acontece? Sim, A gente, são pessoas, né, mano? pessoas, então a gente lida com pessoas, exato. E uns gostam de fazer de uma forma e outros gostam de outra. Se você tiver propósito, show de bola. O propósito vai colocar Mas todo aí, mundo nesse lugar. caso, como encontra um meio termo? Por exemplo, a pessoa ela se dedicou, fez um conteúdo. Sim, Você é o líder, certo. o André é o líder. Essa pessoa te entregou aquele conteúdo, mas você não gostou, baseado no propósito da igreja, não ficou dentro daquilo que você esperava, do que você gosta, seja no quesito propósito igreja ou no quesito gosto pessoal do André. Perfeito. Como que alcança esse meio termo assim? Eu acho que o meio termo, mais uma vez, tá em a gente entender, primeiro, se atingiu o objetivo, é a primeira coisa que a gente tem que olhar, né? Então, tá dentro do propósito, beleza, uniu ali, mesmo que eu não goste, aquilo ali tem uma direção. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. O líder vai ter que se enxergar. Essa é a ponta do líder, né? De entender que algo que o liderado, que o voluntário fez, tem um propósito. Então ele vai ter que abrir mão do gosto dele e alcançar ali e falar que aquilo está correto. Da outra ponta, por exemplo, é um voluntário que às vezes tem ali uma questão de ser um artista, de ser um designer também, que tem uma dificuldade às vezes de ouvir um feedback, entender do líder, direcionar um propósito para ele também e direcionar alguma coisa que ele vê no contexto geral ou no contexto da visão da igreja, aquilo não é legal. Vou dar um exemplo, tá? Memes. Memes. Por exemplo, é legal a gente fazer memes pra galera adolescente, mas às vezes não é tão legal fazer um meme pra galera do culto, a galera do culto da família, por exemplo. Então, eu acho que tá mais nesse lugar da gente entender se aquilo de fato atingiu o objetivo da parte do voluntário para o líder e do líder para os voluntários. Então, da parte do líder, quando o líder ele tem uma visão um pouco mais ampla, né, de todo esse aspecto. E passar isso, né, para os liderados, para os voluntários, é um grande desafio. Para você não extravasar sua alma, para você não só colocar coisas que você gostaria que fossem feitas. Então é um equilíbrio, acho que das duas partes. Tanto do discípulo sempre entender qual o propósito e passar a fazer materiais dentro daquele propósito, e da parte do líder sempre visualizar essa parte mais abrangente, né, ali do que ele está fazendo, trazer dados, trazer números, trazer... Você tem que ter um respaldo ali, né? Respaldo, exatamente. E vir com essa visão sempre da igreja. Menos nós, das duas partes, e mais do propósito e de Deus para tudo isso. Mas aí você falou dessa questão do propósito. Entenda o que eu vou falar, tá? Deixando um pouquinho de lado essa questão do propósito. Legal. Como que lida com uma pessoa difícil? Porque, por exemplo, você tá do lado de um cara difícil. Perfeito. Que é questionador, que quer sempre saber, mas por que você tá pedindo isso? Isso. Isso já aconteceu muitas vezes. Então, falando de você pra mim, como que
que você lidou com uma pessoa difícil como eu, que é uma pessoa questionadora, que é uma pessoa que sempre quer entender o porquê que você está pedindo aquilo, Legal. ou não concorda com tudo que você fala. Como lidar com essa pessoa, sem ser somente levando propósito? Existe alguma outra tática? Existe. Na verdade, não é uma tática, mas é uma forma de fazer, né? Como a gente comentou até no outro bate-papo, se você não viu, veja, né? Em Sim. nome de Jesus. Existem formas de liderar, né? Eu tenho uma forma de liderar e você tem outra forma de liderar. Eu acho que o grande desafio do líder é que as pessoas também sonhem junto com ela o mesmo objetivo, Uhum. né? E aí eu acho que facilita essa relação. Agora, tirando isso da relação, quando a gente faz alguma ponderação, quando a gente traz alguma coisa para algum material que foi feito para a equipe, a gente tem que trazer dados. A gente tem que trazer, por exemplo, o que é um consumo, por exemplo, daquele material que está sendo feito ali naquele momento. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo. Então, qual a tendência do mercado, né? Falando mercado aqui, tô falando, qual a tendência do gospel segundo aquele conteúdo que a gente está vendo? Qual a tendência de consumo daquilo que está acontecendo? Por exemplo, o líder não gosta de, às vezes, trazer esses números, então pede para o liderado pensar nesses números. Ó, beleza que você trouxe isso aqui, mas eu quero que você pense qual é a faixa etária que vai consumir esse vídeo, ou qual é a faixa etária que vai consumir esse design. Então, eu acho que trazer dados, trazer justificativas, não é que o líder tenha que justificar, muitas vezes ele vai ter que escolher coisas, a direção, mas é bom que ele tenha isso. Por quê? Para não transformar isso numa discussão. Se você tem dados, argumentação, se você estuda como líder, sabe a direção, você vai saber argumentar com as pessoas que às vezes são difíceis, o que de fato está ali naquele contexto. E também ponderar, porque às vezes a gente vai ter que ponderar. Poxa, será o que a pessoa está trazendo para mim é uma discussão válida ou não? Ou só tá sendo birrento mesmo? Exato. Não quer dar o braço a torcer para mudar alguma coisa que fez? Exatamente. Isso é uma ponderação que o líder tem que fazer, né? Então, é isso. Ter dados, ser coerente e ao mesmo tempo ser equilibrado. Entendi. Eu lembro até que quando eu cheguei no começo, não sei se você lembra disso, hoje em dia tá muito em alta o preto e branco e tal, tá rolando muito nas igrejas, inclusive na nossa. Mas quando eu cheguei, eu lembro que não tinha fotos preto e branco no Instagram da nossa igreja. Eu sou um apaixonado, né? Eu sou fotógrafo, para quem não sabe, e eu sou apaixonado pelo preto e branco. Sim. E eu sempre, mano, vamos tentar colocar um preto e branco e tal. E você teve um jeito ali de, talvez não dá para colocar Conduzir, sempre, mas a gente vai inserindo isso aos poucos para os apóstolos começarem a aceitar, a gostar e as coisas fluírem. E eu consegui entender e hoje em dia tá dentro, né? É uma condução, né? É esse direcionamento. Eu acho que isso é importante, né? É não mandar fazer, é direcionar como fazer, né? Por exemplo, eu sempre gostei de PB também. E aí quando você trouxe a ideia para mim, eu falo, cara, é uma boa ideia. É mais uma vez a ponderação do líder. Mas como colocar isso que as pessoas entendam que aquilo agora vai fazer parte da comunicação da igreja? Então, é muito legal, por exemplo, quando você está no design e você tem uma série que você está tratando ali, uma estação da igreja que você está tratando, e você vai fazer uma transição para a próxima. Às vezes não é legal que você faça uma transição, tipo, era assim, ficou assim. Não, era assim, transicionou para tal coisa, e aí sim a gente Para então chegar naquilo que você chegar no quer. resultado. Então isso é muito legal. Às vezes é uma sabedoria do líder em direcionar o conteúdo para a gente não entrar em conflitos, não entrar em conflito com quem está fazendo, não entrar em conflito com quem tem a visão da igreja, que são os líderes, os pastores, os apóstolos, no caso aqui. Então, isso é muito legal, né? A gente ter essa sabedoria, o discernimento da parte de Deus e daquilo que a gente está fazendo tecnicamente para conduzir alguma coisa da forma correta. E, mano, você falou sobre chegar em algo. Quando a gente chega em algo, a gente tá falando de chegar com excelência naquilo. Tem como ser excelente sem equipamentos caros? Tem. Porque às vezes a gente tem essa noção, essa perspectiva de que só dá para fazer coisas boas com equipamentos caros, com equipamentos de ponta. Tem como fazer isso sem esses equipamentos? Quero fazer, na verdade, uma pergunta para quem está vendo isso aí. O que é ser excelente? O que é ser excelente? Eu acho que esse precisa ser o ponto, né?
e uma coisa que a gente fala muito no Comunica é a nossa excelência, ela só vai até onde a gente conhece. Então, por exemplo, eu conheço a excelência até um certo ponto, porque a minha referência vai até um certo ponto. Eu conheço artistas, eu conheço história da arte, só que tem gente que não conhece. Sim. Então, eu estudei, eu trouxe essa referência, trouxe essa bagagem. Então, para minha referência, a excelência tem um teto. Lógico que para outras pessoas pode ter mais, para outras pessoas pode ter menos. Mas o que eu quero que a gente entenda dentro disso? O que é excelência para mim hoje? O que é excelência para a Igreja El Shaddai hoje? Para o Ministério de Comunicação da El Shaddai. Então, às vezes a gente fica se pegando numa coisa que a excelência está em equipamentos. A excelência não está em equipamentos. A excelência está no que eu entrego com os equipamentos que eu tenho. Então, eu acho que é muito disso, né? Poxa, se eu tenho hoje um celular, um iPhone 11, um Motorola, um G, não importa o que eu tenho. Importa qual é meu público, o que eu vou falar para ele, se eu vou alcançar ele com aquilo que eu estou fazendo. Isso é ser excelente. É eu falar para as pessoas e elas me ouvirem de fato e entenderem o que eu estou falando. Eu acho que isso na igreja precisa ser excelência. Por exemplo, poxa, a igreja El Shaddai é uma igreja de excelência, porque faz tudo de forma impecável, né? Por exemplo, poxa, a gente vai para um evento que está tudo arrumado, que está tudo organizado, que as pessoas veem que ali tem uma forma de excelência. Isso serve para comunicação. Às vezes a gente está servindo de forma bagunçada, sem entendimento, sem propósito. Isso é servir sem excelência. Excelência, então, não é basicamente a estética. É como você chega naquela estética, seja ela qual for. Exatamente. É tipo isso. A excelência está mais voltado ao conteúdo do que você está fazendo, está mais voltado àquilo que você vai entregar para as pessoas do que simplesmente como eu estou fazendo, né? Se eu estou fazendo com uma câmera, se eu estou fazendo com um celular, se eu estou fazendo num Mac ou se eu estou fazendo num PC. Isso não é excelência. Excelência é o que eu entrego e se você entende o que eu estou falando. Né? Isso é muito mais importante e cria muito mais um aspecto de excelência nesse sentido, né? Por exemplo, é muito legal eu ter um celular hoje, mas se eu fizer um vídeo por mês, se o Comunica fizer um vídeo por mês ou um vídeo por ano, talvez não seja excelente como a gente gostaria, porque a gente não está alcançando quem a gente gostaria de entregar. Você entende? Não é ter o equipamento. É o que eu estou fazendo com o equipamento que é excelente. E a gente precisa entender também que ser excelente, isso a gente sempre fala aqui, é uma forma de adorar a Deus também. Exatamente. Porque não adianta nada, cara. Você tem grandes equipamentos, você consegue resultados maravilhosos, com imagens, com vídeos, Óbvio. Design, mas você fez aquilo de qualquer forma e só ficou bom por algo que você tem, material. Isso não é uma adoração. Deus com certeza tá mais feliz com aquele cara do Moto G10 que fez um videozinho ali no CapCut, em trancos e barrancos, mas buscando o melhor que ele conseguiu. Então, se você tem um equipamento caro, isso não significa nada. Quer trazer uma passagem da Bíblia falando, né? Da viúva pobre que entregou uma moeda. E os outros entregando um monte de coisa. Ela foi mais excelente entregando pouco do que os outros entregando muito. Isso é demais. Isso aí, cara, isso é excelência. É quando você entrega o seu coração junto daquilo que você está fazendo, é excelência. Boa. Então, até linkando com isso daí que a gente está falando. O que vale mais? Um cara que tem talento ou um cara que ele talvez não tenha tanto talento, ele só tem uma predisposição para fazer aquilo, mas ele tem vontade em aprender, em ser excelente? Os dois é muito bom, mas em primeiro lugar vem a disposição. Vem alguém que quer aprender, vem alguém que quer fazer. Por quê? Porque técnica a gente ensina a qualquer pessoa. Técnica você pode aprender durante o tempo, né? A questão é quanto tempo você tem para ensinar as pessoas, mas a gente está falando aqui o que é melhor. Melhor é a disposição. Por quê? Porque muitas vezes, ou muitos dos cenários, a igreja não tem os equipamentos necessários. Então, a gente está falando que é melhor ter alguém que é mais disponível em pensar, entender, se colocar à disposição do que simplesmente em fazer. A gente precisa entender isso. É mais importante entender e pensar do que só fazer. Se você só ficar fazendo na sua igreja, você não vai conseguir pensar no que as pessoas querem ou precisam ver, ok? Então a gente precisa pensar nisso. E até uma discussão que ela é
ela está muito em alta na nossa equipe hoje, que é em que momento a gente precisa virar a chave de começar a trazer para a nossa equipe pessoas que só têm vontade de aprender. Por exemplo, dá um exemplo, Luquinhas. Luquinhas chegaria hoje, ele não sabe nada, mas ele tem muita vontade de aprender sobre design. Sim. Ou a gente trazer um André Cato que já é estudado, que já é formado, sabe tudo sobre design. Porque também, de certa forma, a gente falou sobre a excelência, mas agora a gente falando sobre entregar coisas boas. Se a gente só traz as pessoas que querem aprender, mas não sabem de nada, a gente gasta tempo ensinando elas a fazerem as coisas. Mas se a gente traz aquele cara que já tem um talento, que já vem de fora, trazendo alguma coisa positiva para o ministério, isso é muito bom e é um baita de um adianto. Muito. Mas em que momento que o ministério tem que virar essa chave de começar a trazer, elevar a régua, tá ligado? Que é aquilo que a gente fala. Só vai entrar agora pessoas que sabem e pessoas que vão melhorar o nosso nível, não mais pessoas que a gente vai ter que voltar lá, ensinar do zero e fazer todo o processo de novo. Isso não é uma fórmula, né? Mas eu acho que existem realmente momentos que você precisa entender e saber como gerir a sua equipe. Isso é desafiador para todo líder, né? Por exemplo, eu acho que vai mudar de igreja para igreja. Mas, por exemplo, você está começando a sua equipe, talvez é mais importante você trazer pessoas que têm disponibilidade para gerar, aí sim, uma estrutura primeiro. Por quê? Porque daí você já vai conseguir fazer as entregas que você precisa fazer, pensar nas coisas que você precisa pensar, porque quando essa pessoa que sabe fazer chegar, ela já entra em algo que vai estar mais estruturado, porque normalmente, o que acontece, pessoas que são muito boas naquilo que fazem, já estão em lugares mais estruturados. Então elas têm dificuldade de entrar em lugares que estão totalmente desorganizados. Sim. Né? Então, isso é muito bom. Isso serve para todo e qualquer tipo de pessoa, tá? A gente prefere muitas vezes estar num lugar onde as pessoas sabem onde estão indo. Então, é legal que você consolide primeiro a equipe, monte primeiro uma estrutura, depois montou uma equipe ali, 2, 3 pessoas, não estou falando de 20, estou falando de 2, 3 pessoas que vão sentar, que vão pensar, que vão escrever, que vão meditar, que vão orar. A partir desse momento, aí sim, estabelecer estruturas e projetos, até cursos, coisas que você vai agregar à sua equipe, que aí sim podem chegar às outras pessoas que sabem ou que não sabem. As que sabem vão ser colocadas em um lugar, às vezes para ensinar as outras, e as que não sabem vão ser colocadas num lugar onde ainda não sabem para poder aprender e começar a servir depois. Né? Não, então... Isso que você falou é muito verdade, mano. Uma pessoa que ela já é muito boa naquilo que ela faz, ela não vai querer entrar num lugar bagunçado. Vai, muito difícil. Um fotógrafo, por exemplo, que ele é muito bom, ele não vai querer entrar numa equipe que não sabe, a galera não sabe nada de fotografia, não sabe para que serve, qual o intuito daquilo. Tipo, mano, eu não vou entrar nisso daí, cara. Porque, de certa forma, vai reduzir o nível que o cara tem, né? Então, exatamente, realmente, o cara que é bom, ele quer entrar em lugares que as coisas já estão fluindo. Então, essa é a importância de criar uma equipe, organizar toda ela para começar, então, ver essas pessoas. Para receber essas pessoas. Tanto as que não sabem, então, ter uma estrutura para ensinar, e as outras que já sabem, ter uma estrutura para recebê-las. Porque é diferente você receber quem sabe ou quem não sabe tecnicamente alguma coisa. Né? Até porque essa equipe ela precisa de fato estar capacitada para ensinar aquele cara que chega, porque ele vem com uma ideia totalmente diferente. Isso. Por exemplo, um fotógrafo que cobre eventos, aí ele vai cobrir um evento da igreja, é outra história. Outra história. Culturalmente e tecnicamente é diferente. Outra história. Né? Então, por mais que o cara saiba, ele ainda assim vai precisar aprender coisas novas. Vai precisar aprender. Então a equipe precisa estar de fato alinhada para ensinar esse cara. Alinhada, unida, com o mesmo propósito, porque é isso, você vai entrar e vai entrar numa guia, né? Numa régua ali que vai posicionar você. E cara, como que a gente pode também lidar com uma outra parada que surgiu agora na minha mente? Por exemplo, a gente tem uma equipe, não tô falando da nossa equipe, é uma equipe metafórica. A gente tem uma equipe de fotógrafos que fazem coisas muito básicas ou que fazem coisas pelo celular. Tá bom. Aí,
entra para a equipe um novo membro. Legal. Mas esse cara é um fotógrafo de anos de fotografia, um cara Legal. muito bom, muito Legal. talentoso. Ao mesmo tempo que vai melhorar muito o ministério, certo? Fotos melhores vão começar a acontecer. Pode ter um outro lado que é aquela galera se sentir muito inferior àquele cara, Legal. que já é muito bom, e começar a se comparar com aquele cara e falar assim, pô, tudo que eu faço é muito ruim, eu não quero mais fazer, somente fulano vai fazer, porque ele é muito bom. Eu acho que no contexto da igreja, por isso que a organização ela é muito importante, para que exatamente quando alguém que é muito bom chegar, não se sinta acima dos outros e os outros não se sintam menosprezados por aquela habilidade. Por quê? Porque no reino de Deus a gente tem que dar o contexto para as pessoas que são boas, que não é a habilidade que é o mais importante. O mais importante é a multiplicação dos talentos, né? Então, quando você tem uma estrutura já estabelecida ali, que tem pessoas que são medianas, vou colocar dessa forma, que já estão aprendendo ali, que já sabem algumas coisas, mas não são profissionais, Sim. vou colocar assim, e o outro chega. É importante você ter uma estrutura para receber pessoas, para que ela seja treinada culturalmente, para que ela seja treinada espiritualmente, entenda fatores, como a gente estava falando, que são totalmente diferentes que ele vai trazer desse contexto dele. Então, por exemplo, na nossa equipe, a gente tem uma estrutura que o cara, mesmo que ele saiba, ele entra como alguém que é auxiliar. Primeiro, se ele já sabe fazer tecnicamente, agora ele vai aprender espiritualmente como fazer. Sim. E se ele não sabe tecnicamente, ele vai aprender tecnicamente como fazer. Então a gente acaba equiparando as duas pessoas. Por quê? Porque quem já está espiritualmente, às vezes já está um passo a mais na frente. E isso é tão importante quanto. E quem chegou que sabe tecnicamente, vai se equiparar a isso, né? E o auxiliar que o André está falando aqui é aquele cara que, por exemplo, vai acompanhar de fato a pessoa que já é fixa ali naquele ministério, né? Chega um fotógrafo, independente se ele já sabe ou não sabe, ele vai começar a acompanhar um fotógrafo que já está no ministério há um tempo para aprender ângulos, aprender onde ele pode ficar, onde ele não pode ficar, qual é o momento exato de fotografar o apóstolo, por exemplo, ou qualquer outra pessoa, porque às vezes a gente chega meio afobado, né? Querendo fazer de tudo, mas já tem algo rolando ali. Então, o auxiliar, de fato, no nosso ministério é esse cara. E aí depois, no segundo momento, que espiritualmente ele já foi direcionado, que ele já foi treinado, aí sim ele vai começar a trazer coisas para essa equipe, dar ideias, ensinar, fazer, que foi mais ou menos como foi com você, Sim, né? sim. Eu ia até falar disso. Às vezes, o líder ele tem que estar muito esperto ali para perceber se aquele cara que está chegando, a gente está falando do cara que já conhece, já sabe fazer a coisa. Se aquele cara que está chegando ele tem uma predisposição para ensinar aquela equipe que tem potencial para melhorar. Exatamente. E aí coisas maravilhosas podem acontecer, que nem no nosso caso foi isso. Quando eu cheguei no Ministério de Comunicação da El Shaddai, não tinha fotógrafos profissionais ainda, eu era o primeiro. E graças a Deus o Senhor tinha colocado no meu coração o desejo de ensinar pessoas, tinha colocado no seu coração que isso ia acontecer um dia. E aí eu comecei, junto com o André, a ensinar essas pessoas sobre fotografia. E hoje a gente tem uma equipe de fotografia muito boa, graças a Deus. As coisas bem padronizadas e tal. Então é isso. Você como líder precisa entender se o cara que chegou, ele tem uma predisposição para ensinar aquelas pessoas que já estão, porque coisas maravilhosas vão começar a acontecer. Exatamente. E discernimento, né? Para tanto que as pessoas entendam o lugar delas, né? Tem pessoas espiritualmente na frente, tecnicamente na frente, e igualar esses dois lugares. É isso. Trazer todo mundo para o mesmo contexto. Pô, irmão, o bate-papo tá muito bom. Bora. Muito bom, muito legal. Só pra gente finalizar agora, não sei nem quanto tempo a gente já tá conversando aqui. Quanto tempo deu, Luquez? Já deu uns 40. Ixi. Eu já tenho uns 40 minutos de ideia. Mas pra fechar, irmão, se você pudesse dizer uma coisa que é o seguinte: o que todo voluntário precisa entender? O que você diria pra esse cara? Se você precisasse falar assim, uma coisa pra esse voluntário entender, o que seria? É a única coisa que você pode falar pra esse cara. O que ele precisa? Que ele precisa, que todo mundo, na verdade, todo voluntário, independente de ser líder ou ser voluntário na equipe, todos nós precisamos entender que a nossa posição ela é espiritual, ela não é
técnica simplesmente, ela também é técnica, mas em primeiro lugar ela é espiritual. Então, em tudo que nós formos fazer na igreja, para Deus e em Deus, nós precisamos lembrar disso, trazer isso à nossa memória e desenvolver essa técnica espiritual, né? Se tem como a gente falar isso, né? Quando eu estou fotografando, eu entender que eu estou ali fazendo algo que pode alcançar alguém, o que eu estou fazendo num conteúdo que pode impactar a vida de uma pessoa e que ela será convertida ou será impactada pela palavra de Deus. E às vezes, se eu estou fazendo um vídeo, aquele roteiro vai impactar aquela pessoa de tal forma que vai atrair ela até o ambiente da igreja. É espiritual. O que nós fazemos é tão ou quão espiritual quando o pastor está pregando lá na frente. E você, voluntário, quando vier servir, eu acho que isso é importante. Não venha sem se preparar. O pastor não vem para a igreja sem preparar uma palavra. Sim. E nós, como voluntários, muitas vezes viemos para a igreja sem se preparar, sem orar, sem saber o que vai fazer. Então se prepare, ok? Então se prepare espiritualmente e fisicamente, porque quando nós estamos preparados, quando nós estamos no mesmo propósito e preparados, Deus, Ele faz coisas extraordinárias através das nossas vidas. Ele já tem feito isso no nosso ministério. Sim. Vai fazer coisas maiores, eu sei que é só o início do que ele está fazendo, mas nós precisamos entender isso. Quando nós entendemos isso, que nós fazemos é espiritual, coisas espirituais acontecem. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então chegamos ao fim de mais um episódio. Não se esqueça, a sua excelência é uma forma de adorar o Senhor. Isso aí. Continue nos acompanhando. Para quem não segue a gente no Instagram, segue lá, @teamcomunica. Muitas coisas legais estão saindo por lá. E se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para que você possa ficar por dentro de tudo que a gente vai soltar aí ao longo dos próximos dias. Curte, comenta e envia para aquela sua equipe de comunicação, para aquele seu líder que precisa ouvir tudo que a gente falou aqui. E manda pro seu pastor também. E manda pro seu pastor. É isso. Valeu, até a próxima. Deus Tamo abençoe. junto.